São 7 horas e 26 minutos. No discurso de posse do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, o Bessias, vocês certamente se lembram dele, o novo ministro cumprimentou, dentre os presentes, o principal líder do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley. Ele estava no evento de posse do advogado-geral da União, o que significa a representação de algo que já havia sido prometido durante a campanha de Lula e que já aconteceu ao longo dos mandatos do PT. Uma participação, envolvimento de movimentos sociais com políticas públicas muito maior do que o observado em outros momentos da história. A gente vai conversar agora com o Chico Graziano, que é engenheiro agrônomo, doutor em administração, já foi secretário da Agricultura em São Paulo e vai nos dizer, Chico, primeiro, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. A gente deve encarar isso como uma presença de alguém que tem um envolvimento com o governo eleito ou como um prestígio à entidade que o Stedley representa? Bom dia, Rafael. Não, sem dúvida, é um ato pensado, faz parte da ideologia do novo governo, é coerente. Enfim, não me estranha que isso tenha acontecido. Me estranha um pouco o local, na Advocacia Geral da União, porque o Stedley, que é economista, faz essas estripulias todas aí ligadas à reforma agrária, estava fazendo lá, é que eu não sei nem o que comentar. Agora, por um certo lado, eu acho interessante ou positivo pelo seguinte, as invasões de terra no Brasil, nos últimos 15 a 20 anos, pelo menos, de lá para cá, ela tem sistematicamente, essas invasões ocorridas em terras produtivas. Não são mais terras improdutivas, são terras produtivas que muitas vezes, entretanto, apresentam um problema de domínio, de posse, de escrituração. Dizem que são terras griladas, etc. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, é que por trás desta questão agrária no Brasil existe um problema jurídico ligado à legalidade das terras ou à legalidade das invasões de terra. Então, de repente, a Advocacia Geral da União, ela pode ser útil no sentido de esclarecer para a sociedade brasileira, afinal, se é que vai acontecer, o que é que vem vindo por aí, que ocorra tudo na mais perfeita normalidade jurídica. É isso que nós esperamos num Estado democrático de direito. Agora, o senhor acha que isso significa, além de prestígio para o MST, a possibilidade de que, eventualmente, um dos lados, nessa discussão que o senhor propõe e sugere, que um dos lados seja mais ouvido do que outro, do que o agro, por exemplo? Isso não poderá acontecer. Eu acho que o Lula, que já é mais experiente do que de seus anteriores governos, ele não deixará isso acontecer, porque ele sabe, porque todo mundo sabe no Brasil, que quem tem segurado o desenvolvimento econômico do Brasil nos últimos anos, especialmente após a pandemia, é o setor da agricultura e da pecuária, que cresceu a sua participação no PIB brasileiro. Há 8, 10 anos, quando nós somamos todas as cadeias produtivas relacionadas ao agro ou ao rural no Brasil, há 8, 10 anos, essa somatória de valor econômico estava ao redor de 21%. Hoje está ao redor de 28%. Ou seja, o Brasil, com o avanço tecnológico, com a conquista de novos mercados mundiais para alimentos, matérias-primas, celulose, carne, soja, o Brasil exporta de tudo relacionado ao agro, não apenas alimentos diretos. O Brasil está fazendo deste negócio ligado à terra o seu principal negócio. Então, o Lula não deixará que isso aconteça, até porque, eu diria, ele escolheu o ministro da Agricultura, que é o Carlos Fávaro, que é o senador do Mato Grosso, que é uma pessoa bastante conectada com isso que eu estou dizendo aqui, com a agricultura tecnológica moderna do Brasil. O Lula vai fazer aquilo que ele sempre faz, ele joga um pouco, né? Bota o boné do MST, depois toma um uísque com os empresários. O Lula é bom em fazer essa composição e levar. Ele jamais vai deixar afrontar o agro brasileiro. É a minha opinião. Para a gente encerrar, Chico, eu queria te perguntar algo que eu ouvi do ministro
Rui Costa, da Casa Civil, que o governo Lula pretende trabalhar para criar aqui no Brasil a indústria dos fertilizantes. Ele citou um dado, não sei se é o dado correto mesmo que você tem, mas que apesar de nós sermos hoje o primeiro, o segundo ou o terceiro, enfim, um dos principais produtores de alimentos do mundo, nós produzimos só 20% dos fertilizantes que usamos aqui. 80% a gente tem de importar. Isso veio à tona, inclusive, agora com a guerra Ucrânia-Rússia. É preciso e é possível desenvolver essa indústria aqui no Brasil, Chico? É possível. Basicamente, é difícil fazer uma análise assim muito agregada. Por quê? Nós temos 3 grupos de fertilizantes principais: os nitrogenados, os potássicos e os fosforados. Nos fosforados, quer dizer, o fósforo, o adubo oferecido à planta, o elemento é o fósforo, é possível crescer, inclusive, a partir de o aproveitamento de rochas naturais muito ricas em fósforo, que o Brasil tem. Não tanto quanto alguns países, mas tem. No caso do potássio, é bem mais difícil. Sabe-se que nós temos uma mina muito grande de potássio na Amazônia, em territórios próximos de territórios indígenas. E nunca foi possível seguir no licenciamento ambiental para explorar essa mina de potássio por conta das restrições ambientais ou das restrições de proteção de povos originários, etc. Bom, se o Rui Costa, que é o homem forte, um dos homens fortes do governo, diz que vai avançar, tomare que se articulem para que a exploração dessa tremenda mina de potássio seja feita, todo segundo a legislação do licenciamento ambiental. A Marina Silva vai ter que ajudar nisso, né? Ao invés de colocar obstáculo à exploração, vai ter que permitir a exploração com condições, com mitigação de riscos. No caso dos nitrogenados, eles basicamente são derivados de petróleo, de gás natural, e dificilmente o Brasil vai ter condições de competir com o custo, em termos de custo, com aquilo que nós importamos, seja do Oriente Médio, seja que nós importamos da Rússia. Mas sim, o Brasil tem condições de avançar na produção de nitrogenados também. Desde o governo militar, faz pelo menos 50 anos que se fala em melhorar a autossuficiência brasileira em fertilizantes. Bom, o Bolsonaro falou muito disso também. Vamos ver se avança. Para o Brasil, isso é bom. Chico Graziano, engenheiro agrônomo, doutor em administração, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, até a próxima, Chico. Tchau, obrigado. Bom dia.